refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória. Da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. O amor veio a nós e como um de nós se deu pra dizer ao mundo que o reino veio, e entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Seja eu anunciar teu reino com justiça e amor governas. Eu não posso compreender, me
veio a nós, e como um de nós se deu, pra dizer ao mundo que o reino vem. E entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Seja eu anunciar teu reino, com justiça e amor governarás. Eu não posso compreender, me rendo, erguerei a minha voz para dizer: por onde for, serei tuas mãos, aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar. Por onde for, seja a expressão do teu amor, ao redor do mundo, do outro lado dessa rua, falarei do teu nome. Serei tuas mãos, aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar. Seja a expressão do teu amor, ao redor do mundo, do outro lado dessa rua, falarei do teu amor. Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de um onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém?
Louvado seja o nome do nosso Senhor, que nos dá esse bendito tempo, privilégio do céu, de podermos nos reunir como igreja, podemos celebrar o nome do Senhor, de podermos reverberar e reafirmar que o Senhor é bom e que a misericórdia dele dura para sempre. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos, Mateus capítulo 16, do verso 15 até o verso 18. Mateus capítulo 16, do verso 15 ao 18, diz assim a palavra do Senhor: Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus amados, nós hoje, como povo de Deus reunido, como igreja, podemos, de fato, celebrar a Deus, pelo fato de que, pela graça e pela misericórdia do Senhor, nós somos chamados para ser parte do povo de Deus, para ser igreja do Senhor. E essa igreja que o texto nos diz que foi edificada sobre essa expressão de Pedro: Tu, Jesus, é o Cristo vivo de Deus. E pela graça do Senhor, meus irmãos, nós podemos desfrutar da alegria, da comunhão, dessa alegria que pela graça Deus nos deu, de sermos parte do povo de Deus, do povo do Senhor. Esse povo sobre o qual as portas do inferno não têm prevalência e que é mais do que vencedor pelos méritos de Jesus Cristo. O nosso coração se alegra. E o convite da Escritura para nós é que nós nos alegremos no Senhor nessa noite. Porque embora na caminhada cá de baixo, das lutas da vida, nós tenhamos dificuldades, tenhamos obstáculos, Cristo Jesus já venceu por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos mais uma vez colocar o nosso coração em gratidão ao Senhor, em louvor ao Teu nome. Reconhecemos que estamos aqui porque o Senhor foi gracioso, bondoso, misericordioso para conosco. Ó Pai, que nessa noite nós possamos a uma só voz, como igreja reunida, render ao Senhor todo o louvor que é devido ao Seu nome. Que nós reconheçamos que todo bem que nos alcança é fruto da Tua bondade e que a uma só voz nós declaremos a Tua bondade, a Tua misericórdia e nos alegremos somente no Senhor. Receba este culto que prestamos a Ti, ó Deus, e nos guia pelo Teu Santo Espírito para que possamos receber a bênção da Tua doce e maravilhosa presença sobre nós. Te adoramos, Te bendizemos e Te louvamos no nome de Jesus. Amém. E esse Deus que é digno de toda adoração nos convida ao louvor. E por isso eu quero te convidar para que juntos nós cantemos, junto com o nosso Ministério de Música que vai nos conduzir, e te convidar, se você puder, vamos nos colocar de pé, vamos cantar ao Senhor. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o amor que justifica o
todo nome. Ele é a luz que nos conduz para os braços do Pai. Jesus, o nome sobre todo nome. Ele é a luz que nos conduz para os braços do Pai. Ele é Jesus, é o caminho e a verdade, é a verdadeira vida. O Filho de Deus, Ele é Amém. Os irmãos podem se assentar por um instante. E esse é Jesus, que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. O preço que nos libertou foi dado pela graça de Deus, mas foi caríssimo porque custou o sangue do seu Filho amado. E por isso nós temos esse momento como um momento de privilégio também, onde nós podemos colocar o nosso coração em súplica diante do Senhor, pedindo perdão pelos pecados que cometemos. Certamente, durante a nossa caminhada, embora sejamos salvos para sempre, pelo mérito de Cristo, nós ainda continuamos errando o alvo. E por isso, o Senhor nos convida para que nós confessemos os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O escritor de Provérbios, no capítulo 28, nos ensina no versículo 13, que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quero te convidar, por alguns instantes, a fechar os seus olhos, se você puder, e pedir: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, molda-me segundo a direção do teu Espírito, e faz-me de novo, se for necessário, para a tua glória. E Ele é poderoso para nos perdoar, Ele é poderoso para nos limpar, porque Ele é Deus. Vamos fechar os nossos olhos, colocar o nosso coração, nossa alma diante do Senhor e confessar os nossos pecados. Após alguns instantes, gostaria de convidar o nosso irmão André, que fosse a voz da igreja numa oração de confissão de pecados. Oremos. Deus, estamos aqui, Pai, na igreja, no templo, e nesse momento nós te pedimos perdão, Pai, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pela omissão, Senhor Deus, que muitas vezes deixamos de pregar a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos mais parecidos com Jesus, que possamos, Senhor Deus, realmente testemunhar do Teu amor aqui. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu perdão. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós somos perdoados, porque Deus é bom e é misericordioso. E por isso nós podemos nos alegrar, podemos cultuar ao nosso Deus sem nenhum tipo de barreira, sem nenhum impedimento. Por causa de Cristo Jesus, nós temos acesso à presença do Pai. E por isso, nesse momento, nós vamos adorar a Deus com todo o nosso ser. Queremos cumprimentar os nossos visitantes, se porventura houver alguém nos visitando nessa noite, alguém de primeira vez nos visitando, acho que a turma toda é de casa, mas se houver alguém nos visitando, seja muito bem-vindo. Nosso Ministério de Recepção está ali à porta, com a Beatriz e com a Juliana, podem procurá-las, caso você precise de alguma coisa, e fique muito à vontade. Esse é o momento em que nós, com alegria, cultuamos a Deus também com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Esse foi um padrão que Deus deixou para a sua igreja, de fato. Mas o apóstolo Paulo nos coloca uma realidade que ilustra muito bem o tempo em que o Senhor nos coloca, tempo de graça. Em 2 Coríntios capítulo 9, no verso 7, ele diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E é nesse sentimento
Nesse Espírito que nós tornamos ao Senhor um pouco daquilo que Ele tem abundantemente derramado sobre nós. Deus, pela sua graça, não tem deixado nada nos faltar. E por isso, com alegria, nós prestamos o nosso culto também por meio dos dízimos e das ofertas. E se você veio preparado para este momento, você pode fazê-lo enquanto nós cantamos mais um cântico em louvor ao nosso Deus. E para isso eu te convido, se você puder, vamos nos colocar de pé mais uma vez, vamos cantar ao Senhor. Aleluia, Senhor. Tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo, aquele que deu a sua vida para que nós tivéssemos perdão. E, ó Deus, nós te louvamos porque perdoados fomos para sempre, mas também somos cuidados todo dia pelo Senhor. Cada detalhe da nossa vida, desde o pão de cada dia até os grandes livramentos e milagres, nós temos visto a tua mão cuidando de cada detalhe. Pela tua bondade não temos falta de nada. Tu tens suprido a nossa história e por isso nós te louvamos. Pai, que cada dízimo, oferta colocada como adoração ao teu nome seja usado para que o teu nome seja glorificado. Dê, ó Deus, sabedoria àqueles que administram, para que usem somente segundo a tua vontade. Continua dando semente ao teu povo que semeia. Ó Deus, abre as portas para aqueles que passam por momentos difíceis e usa a tua igreja também como instrumento de socorro e de bênção na vida daqueles que passam por dificuldade. E que tudo isso seja para a glória, louvor e honra do teu nome. É a nossa oração grata, no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que alegria estar na casa do nosso Deus para cultuar a Ele. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 2, no verso 4. Diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Hoje, de forma especial, nós celebramos a ceia do Senhor em memória do sacrifício de Jesus naquela cruz. E esse sacrifício veio do grande amor do nosso Deus. Ele nos amou de uma forma tão grandiosa, tão incondicional, que nós nunca veremos ou experimentaremos outro amor igual ao do nosso Deus. Nós estávamos mortos, condenados, mas o Senhor nos resgatou. E hoje nós podemos entregar as nossas vidas a Ele. Não apenas por obediência, mas também com grande gratidão por esse amor. Hoje nós vamos cantar uma nova canção que fala sobre esse amor, o grande amor com que Cristo nos amou naquela cruz. E eu convido você para que nós cantemos ao nosso Deus, por ter nos amado tanto e ter enviado Jesus para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Quem sou eu pra me amar tanto assim?
grato por seu amor. Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai. Mesmo que na temporalidade nós nos esqueçamos desse sacrifício, esqueçamos desse amor tão grande que nos cerca, esse amor que nem a morte, nem a vida, a altura ou profundidade pode nos separar. Senhor, mesmo quando nós estamos na escuridão, mesmo que nós tentamos, nós buscamos sair da Sua presença, o Senhor nos atrai, o Senhor nos resgata. Obrigada, Senhor, porque de Ti vem a salvação, Pai. Obrigada, Senhor, nós somos gratos a Ti. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Perdido estava, tentando fugir da Sua doce voz. No abismo me lançou para que eu pudesse ver o orgulho em seguir somente o meu coração. Seu amor me seduziu dentro da escuridão e me lembrou que é um Deus rico em compaixão. Deus é justo e compassivo, eterna Sua aliança. Eu não posso compreender, a Deus pertence a salvação. No abismo me lançou para que eu pudesse ver o orgulho e seguir somente o meu coração. Seu amor me perseguiu dentro da escuridão, me lembrou que é um Deus rico em compaixão. No abismo me lançou pra que eu pudesse ver o orgulho em seguir somente meu coração. Seu amor me perseguiu dentro da escuridão e me lembrou que é o Deus rico em compaixão. Deus é justo e compassivo, eterna Sua aliança. Eu não posso compreender, a Deus pertence a salvação. Deus é justo e compassivo, eterna Sua aliança. Eu não posso compreender, a Deus pertence a salvação. Somente a Deus pertence a salvação. Se eu não falar, até as pedras clamarão que a morte do Cordeiro trouxe redenção. Que minha vida seja
Jesus. Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será
mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, que tudo, melhor que a vida é o teu amor. Senhor, nós queremos a sua presença, Pai. Acima de tudo, Pai. Acima dos nossos prazeres, acima das nossas aflições, nós reconhecemos que o Senhor é digno da nossa vida. Obrigada por esse amor, Pai, tão grande. Nós não somos nada e mesmo assim, o Senhor nos ama. O Senhor não desiste de nós. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Pai, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Mesmo os imperfeitos, nós reconhecemos que o Senhor é o único digno de toda glória e honra, Pai. Nós entregamos o nosso louvor a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do Senhor. Quero ter um tempo de oração, que nós possamos colocar a nossa súplica, mas também a nossa gratidão. Nossa família, eu e minha esposa e meus filhos, estamos voltando aí 15 dias fora, viagens, e nós podemos ver a bondade de Deus nos guardando, em todos os percursos. Isso é motivo de gratidão. É cotidiano, é coisa do dia a dia, mas a gente vê a bondade de Deus nos mínimos detalhes da nossa vida. Se você tiver algum pedido de oração, algum motivo de gratidão e quiser compartilhar, nós vamos orar agora. Alguém tem algum pedido? Dona Terezinha? Fernanda? Sim. Muito maior, com certeza. Vamos orar pela vida dela, em nome de Jesus. Mais algum pedido? Anderlé? Pedro? Melhorou um pouco à tarde. Nós oramos pelo Pedro de manhã e louvado seja Deus pelo que Anderlé falou, ele progrediu, melhorou, Vamos estar orando para que Deus esteja cuidando da vida desse menino ali naquele hospital, em nome de Jesus. Sueli? Sim. Está orando pela vida do Tadeu, por todos aqueles que passam por essas lutas, em nome de Jesus. Mais algum irmão quer colocar algum pedido, alguma necessidade? Tem que olhar para cá, que tem uma turma aqui. Eu tenho que ficar igual o Cerveró, assim, com o olho meio torto. Vamos orar então, meus irmãos, colocar a nossa vida. Gratidão também a Deus pelo trabalho do Ministério Infantil ontem, a EBF. Foi uma bênção, muitos irmãos aí engajados, envolvidos, e as nossas crianças, para a glória de Deus, muito bem atendidas e ensinadas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, nós queremos louvar o nome do Senhor nessa hora, com gratidão por toda a bênção do Senhor sobre nós. Nós queremos colocar o nosso coração com gratidão, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Colocamos as nossas súplicas, ó Deus, diante do Senhor, a vida do Tadeu e todos aqueles que passam por lutas, por vícios, por dificuldades. Que o Senhor esteja com graça, poder e misericórdia. Ó Deus, fazendo aquele milagre que o Senhor, só o Senhor pode fazer. Colocamos a vida da Fernanda, como a dona Terezinha colocou. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. E por isso nós entregamos, ó Deus, a vida dessa mulher, dessa moça, nas mãos do Senhor, para que o Senhor esteja agindo com misericórdia, com poder e com graça. Pedimos pela saúde do Pedro, ó Deus, naquele hospital. Nós sabemos que o Senhor é
poderoso para fazer muito mais. E por isso nós suplicamos, cuida dessa criança, cuida da família nessa hora aflita, e que a tua bondade esteja manifestada ali, também por meio dos médicos, das equipes envolvidas, e que tudo seja para a glória do Senhor. Abençoa-nos a todos, cada família aqui representada, a tua igreja. Te louvamos pelo trabalho que tivemos ontem com as crianças e pedimos que o Senhor continue nos suprindo de todo o recurso, de todo o dom, para que nós sirvamos ao Senhor com alegria e rendamos glória ao nome do Senhor em tudo isso. É a nossa oração, grata por tudo, no nome de Jesus. Amém. Chamar as crianças à frente para a gente orar, para a gente cantar também. Aleluia, confiarei em ti. Se o mundo tenta me parar, eu não vou desanimar, eu confiarei em ti. E se no deserto eu passar, eu não vou desanimar, eu confiarei em ti. Minha fé está firmada no meu Salvador, meu castelo forte ele é meu refúgio e segurança, nele firme estou. O Senhor não vou me abalar. Confiarei em ti. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei em ti. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei, não temerei. Se o mundo tenta me parar, eu não vou desanimar, eu confiarei em ti. E se no deserto eu passar, eu não vou desanimar, eu confiarei em ti. Minha fé está firmada no meu Salvador, meu castelo forte ele é meu refúgio e segurança, nele firme estou. O Senhor não vou me abalar. Confiarei em ti. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei em ti. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei. Amém. Vamos orar pelas nossas crianças. Pediu Clériston, você pode fazer essa oração, meu irmão, pela vida das crianças, dos professores? Bendito Deus, reconhecemos a sua soberania e sabemos que até aqui o Senhor tem sustentado esse ministério, essas crianças, e pedimos que o Senhor continue sustentando, Pai. Envie as orações, a palavra que eles vão ouvir hoje, que seja para honra e glória do Senhor, que seu nome seja exaltado através dos professores também, e que eles cresçam muito além da estatura, Pai, mas principalmente no temor do Senhor. Pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, os menores de 6 anos seguem para o culto infantil. E os de 6 em diante, olha que turma bonita hoje, olha que tanto de gente.
chique demais, né, Davi? Tá bacana demais isso aqui hoje, ó. Que bênção. E hoje, porque está muito legal, está muito abençoado, eu vou ser gente boa com vocês hoje. Hoje vai ser facinho, tenho certeza. Então, presta atenção aqui. Por que eu preciso ou eu devo pregar o Evangelho? Por que eu devo pregar o Evangelho? Está facinho, não está? Ou está difícil? Estou enganado? Mais ou menos, tá bom? Então vamos orar, agradecendo e pedindo o socorro de Deus. Pai, abençoe as nossas vidas, fala ao nosso coração, e que por meio dessa atividade, ó Pai, as crianças também possam render glória ao Senhor e aprender da Tua palavra, como nós suplicamos, que o Senhor faça conosco, que o Teu Espírito Santo nos guie por ela, para que nós conheçamos mais o Senhor, para que nós possamos fazer o Senhor conhecido, para a glória do Teu nome. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vocês podem pegar seus caderninhos ali com a Ana Clara. E eu queria convidar os irmãos a abrirem a Bíblia comigo, lá na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 8 até o verso 14. 2 Timóteo, melhor dizendo, 2 Timóteo, capítulo 1, do 8 ao 14. 2 Timóteo 1, do 8 ao 14. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 8 em diante, diz assim a palavra do Senhor: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Meus amados irmãos, hoje, com a graça do Senhor, nós continuamos essa temática, essa série em 2 Timóteo. Tivemos aí um hiato, um intervalo de 2 semanas, que foi o tempo que eu estive fora. Pastor Abner ministrou outras temáticas, mas nós tornamos aqui nessa segunda carta, e essa carta, e a gente já tem visto isso, embora nós ainda estejamos no começo dela, ela é, sem dúvida, o testamento espiritual de Paulo. O apóstolo que, e a gente precisa recapitular isso aqui, estava preso em Roma, preso aguardando ali a sua execução, o seu martírio, e Paulo sabia que a sua partida, o seu tempo estava chegando. E a solidão que pesava sobre os seus ombros, era a solidão de alguém que recebe um diagnóstico sumário da brevidade da vida. Muitos abandonaram a Paulo, e o perigo sempre foi constante ao seu lado. E diante desse cenário que é sombrio, Paulo escreve aqui ao seu amado filho na fé, Timóteo, para encorajá-lo, para fortalecê-lo e para passar a ele o bastão do ministério. Nos versículos que nós lemos aqui, meus irmãos, Paulo nos convida como igreja a olhar para a raiz mais profunda da nossa segurança e da nossa vocação, do nosso ministério. Ele nos tira os olhos das circunstâncias, daquilo que é tempestuoso do presente, da temporalidade, e nos fixa no fundamento inabalável da graça soberana de Deus, tanto no passado eterno, quanto na glória futura. E a partir desse alicerce, Paulo nos dá uma ordem, um imperativo, mas também
uma promessa confortadora para os nossos dias. E o texto, meus amados irmãos, nos revela profundas verdades sobre como Deus nos salva, por que fomos chamados e qual é a nossa responsabilidade como igreja diante do tesouro que nos foi confiado. E por isso, sendo assim, logo no início nós podemos ver a origem da salvação, da nossa salvação. Ele diz assim no texto, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. É como está o verso 9. E Paulo começa aqui essa declaração com algo maravilhoso. Ele começa declarando algo sublime, que deveria tirar o fôlego de qualquer pessoa que entenda o significado dessas palavras. O que Paulo está dizendo é que Deus nos chamou, nos salvou com santa vocação. E aqui nós precisamos entender que a salvação, ela não começa no momento em que talvez você tenha levantado a mão num culto, ou ainda quando você sentiu o arrependimento pela primeira vez. Não. A salvação em sua raiz começa na eternidade passada, antes da fundação do mundo. E Paulo declara que a graça nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Meus amados irmãos, o que isso significa? Significa que quando Deus olhou para a história da humanidade e viu o pecado, Deus não foi pego de surpresa. O nosso Salvador, Jesus Cristo, foi posto como cordeiro antes da fundação do mundo. Deus, em sua sabedoria e soberania, traçou um plano de resgate. E no meio desse plano, Ele escolheu nos salvar. Aleluia! Meus irmãos, isso é maravilhoso porque nós vivemos em uma cultura que é profundamente obcecada pelo mérito humano. Nós somos condicionados, desde a tenra infância, a acreditar que tudo se dá pelo trabalho duro, que por ele nós conseguimos as nossas realizações, as nossas conquistas. E quando a gente tenta aplicar essa lógica ao reino de Deus, nós caímos na armadilha de achar que a nossa salvação é uma recompensa que nos é dada por sermos boas pessoas ou algo do gênero. Paulo é radical e ele é cirúrgico aqui em demolir essa falsa segurança. Ele diz que Deus nos salvou, não segundo as nossas obras. E meus amados irmãos, a palavra obras aqui se refere justamente às nossas ações humanas, às nossas realizações morais ou religiosas. A sua salvação, ela não depende do quanto você vem à igreja, por exemplo, do quanto você lê a Bíblia, ou do quão gentil você foi para com o seu próximo. Tudo isso é excelente, tudo isso é muito bom, mas a sua salvação, ela não tem absolutamente nada a ver com aquilo que você fez, mas tem a ver exclusiva e totalmente com aquilo que Deus fez. Deus nos salvou segundo o seu próprio propósito e graça. E meus irmãos, o propósito de Deus é o seu decreto eterno, o seu plano inabalável, e a graça é o meio pelo qual esse propósito é executado. Graça é favor, favor imerecido. É Deus dando o que nós não merecemos por causa de Cristo Jesus. Nós éramos inimigos de Deus, mortos nos nossos delitos e pecados. Éramos incapazes até mesmo de dar o primeiro passo em direção a Ele. Mas a graça soberana de Deus nos alcançou, nos ressuscitou e nos vestiu com a justiça de Cristo. E para a igreja, para nós, meus irmãos, essa é uma verdade inestimável.
Em tempos de ansiedade espiritual, muitos cristãos vivem atormentados pela dúvida: será? Será que eu estou salvo de verdade? Será que eu realmente tive um encontro? Será que Deus ainda me ama quando eu falho? Quando nós olhamos as nossas obras, nós vamos sempre encontrar motivos para duvidar, de fato. Mas quando nós olhamos para o propósito eterno de Deus e para a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, a nossa alma descansa. Aleluia! A sua segurança não está na força da sua mão, mas na força do decreto de Deus. Você foi salvo porque Ele quis, e o que Ele quer, Ele faz. Meus amados irmãos, o texto segue, e é justamente por isso que a argumentação prossegue afirmando o propósito presente da nossa vocação. O verso 10 nos traz a seguinte mensagem: e que agora é manifesta pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Se o versículo 9 olha para a eternidade passada, o versículo 10 nos traz para o tempo presente, para o tempo histórico. O plano eterno de Deus, ele foi revelado, manifestado no tempo e no espaço. Mas como? Pela manifestação do nosso Salvador Jesus Cristo. Deus, ele não apenas nos escolheu na eternidade, mas ele nos chamou no tempo com uma santa vocação. Amados, o chamado de Deus não é apenas um convite, é uma força poderosa que nos arranca da escuridão para a sua maravilhosa luz. E quando esse chamado tem um propósito, a santidade, nós caminhamos por ele. Esse chamado não é à toa. Nós fomos chamados para viver uma vida separada do pecado, uma vida dedicada a Deus. E Paulo explica, meus irmãos, o que Cristo fez para tornar esse chamado possível. Ele diz que Cristo destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. A morte não é apenas a separação física da alma e do corpo, mas ela é primariamente a separação de Deus. O estado de condenação e de ruína espiritual no qual todos nós naturalmente nascemos. Pela sua morte na cruz, Cristo absorveu toda a ira de Deus contra o pecado. Ele pagou a nossa dívida e pela sua ressurreição, Ele quebrou as correntes da morte. Ele a destruiu. Meus irmãos, onde havia antes medo, terror, diante do fim da vida, agora há esperança. Meus amados, e Cristo não apenas destruiu a morte, Ele trouxe à luz a vida e a imortalidade. O Evangelho ele não é apenas a boa notícia de que nós não iremos para o inferno, mas ele é a boa notícia de que nós temos a vida eterna. Aleluia! Uma vida real, uma vida pulsante e indestrutível. A imortalidade não é algo para os filósofos gregos que especulavam sobre isso, mas é uma realidade concreta que Cristo inaugurou e revelou através de sua pregação, de sua vida e de sua obra redentora. Meus amados, nós, como igreja contemporânea, precisamos recuperar a centralidade absoluta do Evangelho. Nós vivemos em épocas marcadas por muitas coisas, e uma dessas coisas é que a igreja, por muitas vezes, em nosso tempo, é tentada a substituir a mensagem da cruz por filosofias humanas, por técnicas de autoajuda, ou por mensagens focadas apenas
no bem-estar emocional do ser humano. Mas o Evangelho, ele é a mensagem da vitória sobre a morte. Ele é o poder de Deus para a salvação. Se nós não estamos pregando a Cristo crucificado e ressuscitado, nós não temos nada a oferecer ao mundo. O mundo está morrendo, afundado na escuridão do pecado, no terror da morte. A única luz que pode dissipar essa escuridão é a luz do Evangelho de Cristo. Nós fomos chamados para sermos santos, sim, mas a nossa santidade, ela não é um fim em si mesmo. É a resposta de gratidão àquele que nos deu a vida e a imortalidade. O cristianismo não é um conjunto de regras para que nós sejamos melhores. Ele é a relação viva com o Salvador que já venceu a morte por nós. E por isso, naturalmente, nós somos exortados no texto sobre a responsabilidade e a segurança da nossa guarda. Do verso 11 em diante, Paulo diz: para o qual, esse evangelho, fui designado pregador, apóstolo e mestre, pelo que também sofro essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amados, a partir do versículo 11, Paulo faz aqui uma transição que é fascinante. Paulo declara que foi designado pregador, apóstolo e mestre ou professor. E é por causa dessa designação que ele sofre. Lembremos-nos que Paulo está na prisão, enfrentando a perspectiva de sua morte, que certamente estava às portas. No entanto, ele diz que não se envergonha. Mas por quê? Por que Paulo não se envergonha? Ele não se envergonha porque ele sabe exatamente onde ele depositou a sua confiança. Ele diz: eu sei em quem eu tenho crido. A nossa fé, meus irmãos, ela não é uma crença vaga em uma ideia ou em uma doutrina abstrata, nem é tampouco algo que se sustenta por aquilo que nós sentimos. A nossa fé, ela tem um objeto pessoal e vivo, Jesus Cristo. E Paulo sabia que a teologia de Cristo era sólida e verdadeira, mas o mais importante era que ele conhecia o próprio Cristo. Ele havia experimentado o poder e a fidelidade do Salvador. E então Paulo faz uma declaração que deveria ser o grito de guerra de todo cristão. Eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia! Meus irmãos, a palavra depósito aqui é usada para descrever algo valioso, que é confiado a outra pessoa para que esse a proteja. Meus irmãos, alguns estudiosos divergem. Alguns dizem que o depósito é a própria vida de Paulo. Outros que entendem que esse depósito é o próprio Evangelho, a doutrina da fé que Paulo pregou. Na verdade, essas duas interpretações, elas andam de mãos dadas. Paulo confia a sua vida a Deus, porque sabe que Deus preservará o Evangelho que Paulo pregou. Ele sabe que o propósito eterno de Deus, como está no verso 9, não será frustrado. A igreja de Cristo, ela pode ser perseguida, seus ministros podem ser martirizados, as igrejas locais podem fechar as portas, como a última igreja presbiteriana que havia no Irã, foi fechada há poucos dias. Mas o Evangelho jamais será destruído. Deus é o guardião supremo da sua própria obra. E Ele é poderoso para garantir que a mensagem da cruz chegue até o dia de sua volta. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, Paulo
não dá um passaporte para a negligência. Ele se dirige a Timóteo e lhe dá uma ordem solene. Conserva o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, na fé e no amor que há em Jesus Cristo. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Deus nos confiou um tesouro precioso. A verdade do Evangelho, a palavra de Deus. Nós, como igreja, somos os mordomos dessa verdade. E por isso nós temos a responsabilidade de conservá-la pura, de não adulterá-la com heresias, de não diluí-la com as filosofias do mundo. Nós somos chamados, meus irmãos, a guardar a verdade na fé e no amor. A verdade não deve ser guardada com orgulho farisaico, ou ainda com frieza teológica, mas com um coração que crê em Cristo e que ama as pessoas pelas quais Ele morreu. Meus amados, como nós conseguimos cumprir essa missão impossível de guardar o Evangelho em um mundo absolutamente hostil como o nosso? Paulo nos dá o segredo no versículo 14. Ele diz que essa guarda se dá mediante o Espírito Santo que habita em nós. Nós não guardamos a verdade com a força do nosso próprio braço. Nós não somos inteligentes o suficiente, nem fortes o suficiente para vencer as heresias e as perseguições que existem sozinhos. Mas o Espírito Santo de Deus habita em nós. E Ele nos dá o poder, o discernimento, a coragem, a fidelidade para que nós mantenhamos a chama da verdade acesa no nosso coração. Olhem para a nossa igreja, olhem para os nossos tempos. Nós vivemos em um tempo onde a verdade de Deus está sob o ataque constante, onde muitos sucumbiram, adequando a linguagem, a mensagem, para que ela seja palatável aos costumes dos nossos tempos. Muitas vezes, meus irmãos, esse ataque não vem de fora, tantas vezes ele vem de dentro. A cultura secular, ela nos pressiona, ela nos silencia, para que nós adaptemos o Evangelho, para que ele seja agradável ao nosso tempo. Mas Deus dá uma ordem clara: guarda o bom depósito. Quando você se sentir tentado a negociar a verdade, quando a pressão social o forçar a diluir a mensagem, quando o cansaço da jornada o fizer querer jogar a toalha, lembre-se, você não está sozinho, você não está caminhando solitariamente. O Espírito Santo habita em você. Confie nele, busque a sua direção, ore com ousadia, porque o mesmo Espírito que habita em nós é aquele que nos capacita a manter a fé viva. É Ele quem tem nos sustentado até aqui. E por isso, meus amados irmãos, já concluindo, quando nós lemos esse texto do 9 ao 14 do capítulo 1 de 2 Timóteo, nós somos levados a contemplar a majestade do plano de Deus. Aqui nós podemos ver claramente que a nossa salvação, ela não foi um acidente, ela não foi um plano B, mas ela foi um propósito eterno de Deus, que foi revelado na encarnação, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Aqui nós podemos ver também que nós fomos chamados não pelas nossas obras, mas para a graça soberana, para uma vida santa, por aquele que nos vivificou. E nós vemos que nós fomos então incumbidos da mais honrosa e perigosa tarefa do universo, que é guardar o Evangelho. Nesses últimos dias, a tentação será o medo, o desânimo e a vergonha do Evangelho. O mundo vai dizer o tempo todo que nós somos antiquados, retrógrados, intolerantes, que somos tolos.
Mas nós temos as mesmas palavras de Paulo para nos ancorar. Eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia! Que o Senhor, meus amados irmãos, nos dê a graça diária para que nós possamos viver de acordo com a nossa santa vocação. Que o Senhor nos liberte da escravidão, das nossas próprias obras e nos faça descansar inteiramente na sua graça. Que o Senhor nos dê a ousadia e o poder do Espírito Santo para guardarmos o bom depósito da fé, proclamando com coragem que Cristo destruiu a morte e trouxe a vida, a imortalidade, à luz para que todos vejam. A minha oração é que eu e você, como mordomos dessa preciosa verdade, desse tesouro, sejamos encontrados fiéis em tempos tão desafiadores como os nossos. Que Deus nos abençoe, guardando a nossa vida e a sua palavra no nosso coração, até o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo tornar aqui, para nos levar definitivamente para si. Toda a glória seja dada ao Senhor. Amém. Vamos orar, colocar o nosso coração diante do Senhor. Não é fácil, não é algo que nós vamos, como vimos, fazer sob a nossa própria direção, com a nossa própria força. Mas se o Senhor estiver junto a nós, nós poderemos ir sem medo, porque Ele nos garantiu a vitória por meio de Cristo Jesus. Pai, nós louvamos o nome do Senhor, porque o Senhor um dia veio ao nosso encontro, nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nós que não éramos povo, que estávamos perdidos, fomos tornados pela sua graça, pelo seu propósito em povo do Senhor. Ó Deus, diante dessa maravilhosa realidade, que o Senhor nos encha de intrepidez, para que nós sejamos atalaias, para que nós sejamos mensageiros da verdade que é Cristo Jesus, que é o único caminho, a única verdade, a única vida que importa, para que nós tenhamos um encontro de salvação com o Senhor. Ajuda-nos a resistir em tempos desafiadores, e que toda a glória, toda a honra e todo o louvor sejam dados somente a Ti. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Queria chamar as crianças aqui, para que elas pudessem nos dizer por que elas acham que devem pregar o Evangelho. Davi, você quer falar? Então vamos lá. Chega aqui para o pessoal te ver. Para abençoar a vida das pessoas. Amém. Posso mostrar seu desenho? Ficou muito bonito. O desenho de Davi para abençoar as vidas das pessoas. E é verdade. Olha que bonito que o Davi fez aqui, gente. Chique demais. Parabéns para você. Jogador, conta para nós. Porque eu não posso me envergonhar de Cristo, pois Ele me salvou. E eu devo pregar a palavra de Deus para todas as pessoas, para que elas conheçam a Ele. Muito bom, Emanuel. E o Emanuel é fera no desenho. Olha que chique dele também. Ah, é? Ele entregou que foi a mãe dele que fez. Eu não ia falar, mas, já que ele falou, não posso falar mentira. Mas ficou ótimo, Emanuel. Thor, fala para nós aí. Para as pessoas saberem de Deus e ter salvação. Posso mostrar? Isso mesmo. Para as pessoas saberem que Deus é a salvação. Deus te abençoe. Abraão, fala para o pessoal te ouvir. Porque se todo mundo acreditasse em Deus, traria paz, alegria e não traria guerras. Nós precisamos acreditar em Jesus, porque Ele morreu por nós. Por isso, precisamos falar o Evangelho às pessoas. Muito bem. Posso mostrar também? Ficou excelente, Abraão. Olha que chique. Ficou muito, muito, muito bom. Parabéns. Donela, quer falar? Porque a Bíblia nos ensina para nós pregar os evangelhos para as outras pessoas, para que elas também pregam para outras pessoas. E Deus nos fala também para pregar para ela ser salva. Muito bem. A Antonella falou um negócio muito interessante.
Nós pregamos para que essas outras pessoas sejam equipadas para pregar para outros. Foi um dia na minha e na sua vida o Evangelho chegou, porque alguém que veio ao nosso encontro foi alcançado por esse Evangelho. Muito bom, muito bem. Quer falar? Sim. Porque Cristo mandou eu ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Muito bom, posso mostrar? Também ficou lindo, lindo, lindo. Gente, cada um mais bonito que o outro. Nota 10. Quer falar, Manu? Posso mostrar? Agora eu vim preparado hoje, porque esse pessoal com essa letra, eles acabam comigo, mas não contavam com a minha astúcia aqui, ó. Hoje eu vim armado, você acha o quê? Você acha que você ia me pegar assim? Porque eu devo pregar o Evangelho? Porque Jesus disse, ide por todo mundo e pregai. Nós somos instrumentos de Deus. Ficou fácil de ler, gente. Estou enxergando nada de vocês, mas a letra eu estou enxergando. Tá uma beleza. Deus abençoe. Quer falar, filha? Também não? Então deixa eu ficar com óculos aqui, mas a letra dela é maior. Devemos pregar a palavra de Deus para que vidas sejam salvas pelo seu amor. Olha que lindo dela. Deixa eu mostrar para sua mãe aqui. Ficou chique demais. Quer falar? Ah, peraí, deixa eu pegar o microfone para você, ué. Para falar do amor de Deus, para que as pessoas sejam salvas. Muito bem. Ela foi curta e verdadeira, sucinta e real. Excelente. Paulo, conta pra gente. Para que outras pessoas sejam alcançadas pela graça da salvação em Jesus Cristo. Muito bom. Paulo fez um desenho aqui, ele escreveu e descreveu a cena aqui do que ele escreveu. Ficou excelente. Bedão, quer falar para nós? Para lembrar as pessoas de quanto Deus é maravilhoso e de quanto Ele nos ama e de tudo que Ele passou por nós para nos salvar. Muito bom. Posso mostrar o seu? Olha que ficou bonito. Ele fez um desenho lindo aqui também. Ficou excelente. Nota 10 para você. Quer falar, Cecília? Porque que eu preciso pregar o Evangelho, porque eu amo a Deus, sou feliz por ter Jesus e pregar o Evangelho. E uma ordem é pregar o Evangelho a toda criatura. Amém. Posso mostrar? É uma ordem. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Ficou ótimo. Nina, quer falar? Para que todos possam conhecer sobre o amor e a palavra de Deus. Amém. Posso mostrar? Ficou lindo o seu colorido aqui, ó. Olha o que ela fez, gente. Para que todos possam conhecer a palavra, o amor sobre a palavra, o amor de Deus. Nota 10 para você. Quer falar, Clarinha? Posso? Aqui eu posso ver, ó. Porque Deus manda, por isso devemos ser obedientes a Deus, porque Deus é maravilhoso, porque eu amo a Deus. 3 declarações muito verdadeiras, parabéns. Quer falar? Então fica para cá para o pessoal te ver. Porque eu quero que muitas pessoas conheçam a Deus. Porque eu quero que muitas pessoas conheçam a Deus. Posso mostrar? Ficou lindo de viver, ó. Muito, muito, muito chique. Parabéns para você. Quer falar? Porque Deus cuida. Muito bem, ela foi direta e reta, porque Deus cura. Aleluia. Deus te abençoe. Anne, quer falar? Porque Jesus morreu na cruz e porque é uma ordenança de Deus para nós. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Amém. Posso mostrar o seu? Ficou lindo também? Olha aqui da Anne, gente, que legal que ficou. Ficou excelente. Muito bem, Anne, parabéns. E meus irmãos, essa participação das crianças, ela é algo precioso para nós. Porque elas trazem para nós uma visão que pode expandir um pouco dentro da nossa realidade adulta, aquilo que nós meditamos nessa noite. Por que nós devemos pregar o Evangelho? E a gente pode resumir tudo que as crianças trouxeram aqui. Nós devemos pregar o Evangelho porque ele é o poder de Deus para a salvação. E Deus mesmo é quem vai guardar, né, a nossa vida no propósito de proclamar esse Evangelho.
que nós sejamos firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Amém? Meus irmãos, agora eu gostaria de chamar os nossos oficiais, diáconos e presbíteros à frente aqui. Não combinei nada com eles, mas eu gosto de pegar de surpresa. E quando eles me pegam de surpresa também, hoje eu vou descontar. Nossos irmãos diáconos, diaconisas, presbíteros, eu queria que vocês estivessem aqui. Reverendo Abner também, vou chamar aqui na frente. Deixa eu já descer aqui. Fiquem à vontade. Onde vocês quiserem ficar, vocês fiquem livres aí. Importante que vocês estejam aqui. Muito bem. Estou esperando o Guilherme e a Roseli chegarem aí. Acho que a turma que está aqui está toda aí hoje. Muito bem. Meus irmãos, nós estamos aqui, eu chamei os diáconos e os presbíteros à frente, porque ontem, dia 1º de agosto, se comemorou, né, o dia do presbítero na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Né? Os irmãos presbíteros, irmãos que foram eleitos pela Assembleia para cumprir um chamado de Deus na administração e também no pastoreio na vida da Igreja do Senhor. E eu chamei os diáconos porque também, há poucos dias, no último 9 de julho, se comemorou o dia da diaconia na IPI do Brasil. E esse momento é um momento de gratidão a Deus, de louvor a Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos oficiais, diáconos, presbíteros, que cumprem com muito zelo, com muito compromisso, a missão que Deus mesmo outorgou a eles. Né? E o Senhor Jesus nos deu uma ordem para nós. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 14, 15 e 16, que diz assim para todos nós: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, a nossa oração é para que cada um de vocês que cumpre esse ministério, esse chamado, continue firme, suprido pelo Senhor, na jornada, né, na labuta, na lida da Igreja de Cristo Jesus, e que o Senhor sustente a vida de cada um. E eu queria convidar a igreja que puder a se colocar de pé e estender a mão sobre a vida dos nossos irmãos. Pastor Abner está aqui com algumas lembrancinhas que foram feitas, né, representando o carinho da igreja pelos nossos irmãos. Pastor, coloca aqui, pedi para você fazer essa oração pelos nossos irmãos presbíteros e diáconos, agradecendo a Deus pela vida deles. Senhor, nós nos colocamos mais uma vez em oração diante de Ti, nesse momento em especial, para agradecer ao Senhor pelos nossos oficiais, diáconos, presbíteros, Deus, pessoas que o Senhor levantou para servir e liderar o Teu rebanho aqui na IPI de Alpinópolis, Deus. Nós vemos a Tua palavra dizendo que desde o início da igreja, esses oficiais foram separados e são usados pelo Senhor para realmente cuidar do Seu povo. Eles não têm um status a mais, eles não têm importância a mais, mas eles têm, na verdade, responsabilidade a mais, porque o Senhor tem dado a eles esse dom de serviço, de cuidado e de administração do seu povo. E por isso nós te pedimos que o Senhor continue renovando as forças, renovando o ânimo, que eles possam continuar dedicados no trabalho, Deus, fiéis no serviço ao Senhor, que a intenção do coração deles seja somente louvar e adorar o Teu nome. E cuidar, mais uma vez nós dizemos, dessa parte do Teu rebanho aqui na IPI de Alpinópolis. Amém. Nós somos gratos pela vida de cada um dos presbíteros, cada um dos diáconos e diaconisas, Deus. Amém. E mais uma vez agradecemos ao Senhor por eles, que o Senhor os fortaleça e os guarde, a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos entregar para os nossos irmãos. Deixa eu pegar, eu que estou mais... Aqui você está com a bandeira, você vai para o lado de lá, e eu fico com os irmãos do lado de cá. Deus abençoe, meu irmão. Deus continue te usando poderosamente. Em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe a vida dos nossos irmãos, com graça e força do céu. Queria pedir aos presbíteros que continuassem aqui, os nossos irmãos diáconos podem seguir, muito obrigado, porque agora nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E meus irmãos, esse é um momento de gratidão e de festa na vida do povo de Deus. Os irmãos, se quiserem se assentar para descansar as pernas um pouquinho, né? Mas se você quiser ficar em pé, fique à vontade. O joelho é seu, eu sei que o meu dói, então eu já sei como é que funciona. Vai no seu ritmo. Mas meus irmãos, o Senhor nos instituiu o sacramento da ceia. Lá em João 6,51 ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Hoje nós participamos do sacramento da ceia do Senhor. E embora nós tenhamos diante de nós o pão e o cálice, eles não se transformam em absolutamente nada além do que são. Continuam sendo pão e cálice. São símbolo, mas também são meio de graça, pelo qual o Senhor comunica à sua igreja as bênçãos e virtudes do céu. Não é um mero símbolo, pois o apóstolo Paulo repreende a igreja em 1 Coríntios 11, 28, dizendo que aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe condenação para si. E por isso nós tomamos como reverência, com gratidão, com alegria, por aquilo que o Senhor fez por nós. E esse sacramento é para a igreja do Senhor. Essa mesa não é da Igreja Presbiteriana Independente, ela é do Senhor Jesus, e por isso todos aqueles que têm comunhão, compromisso com Ele, estão em comunhão com a sua igreja local, mesmo os irmãos de outras igrejas, né, nos visitam nessa noite, são membros regulares, têm autorização da sua liderança, são convidados a participar desse sacramento. E nós também, como presbiterianos independentes, estendemos essa bênção aos nossos filhos, aqueles que foram batizados, os membros menores, porque nós entendemos que esse é um compromisso que Deus tem, uma aliança que Deus tem com a família, com a nossa geração. E Deus tem cuidado de nós. E por isso, nós participamos com alegria e gratidão. Vamos orar, pedindo ao Senhor que consagre esses elementos. Eles não são nada, não se tornarão nada além do que são, mas comunicam sim a bênção, a virtude, a graça do céu. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez, porque o Senhor nos dá o privilégio de participar desse momento. Não temos em nós nenhuma dignidade, nada que nos faça merecer-nos a chegar a essa mesa. É tudo graça. E por isso, Deus, porque o Senhor é gracioso conosco, nos deu em Cristo Jesus o privilégio de sermos seu povo. Nesses elementos que significam o corpo e o sangue do nosso Senhor, nós nos apropriamos em obediência ao que o Senhor deixou, para que nós nos lembremos daquilo que foi feito e recebamos também a bênção do Senhor sobre nós. Faz com que esses elementos sejam instrumentos da tua graça, do teu poder, da tua cura sobre as nossas vidas, e em tudo seja glorificado o Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E por isso, se você vai participar deste momento, está em comunhão com a igreja, eu peço que, se você puder, você se coloque de pé, para que os nossos irmãos presbíteros possam ter mais facilitada a entrega, e nós tomaremos juntos, vamos cantar ao Senhor. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça,
tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais que a neve, algo mais que a neve, sim, este sangue lavado, mais algo que a neve serei. Aleluia. Algum irmão foi involuntariamente omitido na distribuição dos elementos? Se houver alguém que não recebeu, pode fazer um sinal que nós iremos servir a você. E por isso, porque todos nós recebemos, sobretudo a graça, o amor, o perdão, a misericórdia e o socorro de Deus, a salvação, é que nós com alegria tomamos e comemos e fazemos isso em memória do Senhor Jesus. Aleluias. Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos por estarmos na comunhão com o Teu povo, na comunhão com o Senhor. Somos gratos por participar mais uma vez da ceia do Senhor. Merecedores não somos, mas o Senhor entregou o Teu Filho naquela cruz para nos salvar e nos dá essa incrível e maravilhosa oportunidade de estarmos na casa do Senhor, te cultuando, ouvindo a Tua palavra e participando da ceia do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha estar sobre nós, que o Espírito Santo de Deus venha estar conosco, nos orientando, nos ungindo, nos abençoando, e que possamos sempre Te honrar e Te engrandecer. Somos gratos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, desse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Senhor, nós agradecemos por esse tempo em que pudemos cultuar o Teu nome, Deus, e pedimos que o Senhor nos leve de volta para os nossos lares em paz, em segurança, debaixo da Tua graça, e que tenhamos uma semana abençoada, Deus, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do Senhor que nos guarda e nos sustenta e nos providencia tudo aquilo que precisamos. Cuida de nós, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Que
que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi morto naquela cruz, derramou seu precioso sangue, teve seu corpo moído, recebeu da ira de Deus, mas ressuscitou, que o amor do Pai que nos escolheu antes da fundação do mundo e as ternas e eternas consolações do Santo Espírito estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado por terra hoje para todos sempre. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos, uma ótima semana a todos.